Boa tarde. Em nome da Diretoria de Acessibilidade do Decanato de Assuntos Comunitários, eu dou boas-vindas a esta atividade que integra a Semana Universitária da UNB, 100 anos de Paulo Freire. Meu nome é Sinara Polonzardo, eu sou professora da Faculdade de Educação e estou na função de diretora da Diretoria de Acessibilidade. Vou iniciar fazendo, então, minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos compridos e castanhos, olhos claros, uso óculos, estou usando uma blusa azul, com azul escura, com detalhes brancos e azuis claros. Falo aqui do escritório da minha casa, ao fundo tem a imagem, aí aparece para vocês uma estante com alguns livros, né? Parte de uma estante com os livros. Eu gostaria de registrar, então, a participação da Andressa e da Rayane e agradecer a presença delas nesse evento, né, interpretando essa atividade, essa palestra, para tornar acessível para as pessoas surdas. Agradeço também a equipe de servidores e de bolsistas da DACES, que estão realizando aqui o apoio tecnológico para a realização da palestra. Gostaria de registrar, então, que as perguntas, elas podem ser registradas no chat e serão respondidas no final da fala do professor Belisário. Belisário, é um prazer tê-lo aqui conosco. Em nome da DACES, eu quero agradecer, né, por você aceitar o nosso convite. Muito bom te ver novamente e poder ouvir você novamente, né? Eu te conheci e conheci também teu trabalho e tua militância no contexto da elaboração da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, e sempre foi muito marcante, né, a tua atuação e o teu trabalho na luta pela garantia do direito à educação para os estudantes com transtorno do espectro autista. Então, para nós, é muito bom tê-lo aqui nessa atividade, e certamente a tua fala, né, vai nos inspirar e vai orientar o trabalho da Diretoria de Acessibilidade aqui na UNB, né, que essa seja uma das oportunidades aí de retomada do nosso diálogo, né, e que a gente possa continuar em outras oportunidades. Então, Belisário, te agradecer, né, e passo a palavra para que você possa se apresentar, fazer tua exposição, e na sequência a gente pode, então, dialogar com os participantes. Mais uma vez, obrigada. Ok. Eu fiquei super agradecido pelo convite, né? Assim, Brasília está no coração da inclusão, a UNB, né, faz parte disso, de uma certa forma. Vou me descrever, eu sou um senhor de cabelos brancos, às vezes eu ponho meu óculos para poder ler alguma coisa ou não, estou de camisa cinza, o fundo é uma parede com pintadinhos pretos no branco, tá certo? Eu estou com uma camisa cinza, com riscadinhos pretos no branco. A Sinara, quando me convidou, eu brinquei com ela que eu era um daqueles velhinhos que estava no ostracismo. Não pela idade tanto, mas mais pela... A gente foi se acomodando frente a essa coisa triste que o Brasil está vivendo, né? Assim, e acho que muitos, como eu, caímos numa certa melancolia que é inativa, né? E que não nos permite se modificar. Então, vamos voltar um pouco da nossa história aqui, desse convite que me fez acordar. Eu tenho um livro, não sei qual a idade do nosso público, mas provavelmente alguns mais jovens que o meu livro, né? Que é de 99, do século passado, que marcou exatamente o início da minha descoberta do processo de inclusão. Eu trabalhava em Belo Horizonte e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte estava num momento muito profícuo, muito bacana, muito paulo freireano, várias experiências dentro das escolas, e com isso eu tive a oportunidade de acompanhar pacientes meus no processo de inclusão, e isso me fez aprender sobre inclusão, e esse meu livro era bastante utópico, né? Eu acreditava que a inclusão ia fazer uma revolução na saúde de todos nós. Eu ainda acredito nisso, né? Eu continuo esperançoso, mas o que a gente está vendo é que exatamente por não termos conseguido tanto avançar na inclusão, a gente tem esse país tão sectário, tão cindido e tão racista, né?
que, aliás, foi uma coisa muito interessante. Na hora que eu estava fazendo a minha audiodescrição, eu lembro que, quando eu ia fazer minhas palestras, que eu não vou usar imagem hoje, eu vou só conversar, por isso que eu quero um diálogo com o grupo que está nos ouvindo, eu cometi uma falha terrível. Eu nunca descrevia as minhas coisas porque eu não sabia o que era uma pessoa cega. Só que uma das pessoas que fazia parte desse grupo, não sei se a Sinara lembra, era a Beth Sá, que era uma professora cega aqui de Belo Horizonte. E ela sempre ficava fazendo sinal para mim que eu tinha de falar o que eu estava vendo, mostrando. Né? Então é um aprendizado, né? Se a gente começa num ponto e vai parar no outro. É isso. Quando eu escrevi esse livro, em 99, 80% dos meus colegas médicos da área de saúde mental infantil, neurologia, psiquiatria infantil, falavam que o meu livro era uma picaretagem. Hoje, graças a Deus, eles também propagam as ideias inclusivas para as pessoas autistas. E muito melhor do que eles, os próprios autistas hoje cobram esse lugar e sabem do direito deles de ter acesso à universidade. Eu acho que devia ter acesso principalmente à universidade pública. Eu acho que a universidade pública traz muito mais o respeito à diversidade do que as nossas escolas privadas, que são um arremate dessa elite que nunca levou o Brasil a lugar nenhum. E a gente tem que fazer uma discussão nesse sentido. Eu acho que a gente tem um país cindido, né? Então, nosso sistema de educação também é cindido. Então, por exemplo, nesses anos todos, eu sempre, quando as pessoas me perguntam qual a melhor escola de Belo Horizonte, ou qual a melhor escola de São Paulo, onde eu tenho consultório, eu falo assim, gente, a melhor escola é a escola pública que você pode estar perto dela e conversando com ela. Essa é a lógica. E às vezes isso acontece e dá muito certo. Só que todo mundo tem um preconceito muito grande, porque toda a mídia capitalista brasileira trata a escola pública como o pior lugar para se colocar uma criança. Que quem está lá é um enjeitado social. E ninguém lembra que a escola pública é que ensina diversidade. E diversidade é um valor que vai nos dar plasticidade para sermos melhores profissionais. Enquanto as escolas privadas só ensinam essa meritocracia da corrupção, que é o que a gente vê no Brasil hoje. Né? Assim, você é rico bastante para poder ter garantir os valores dos seus filhos. Né? Que valores são esses? São humanos ou são valores de qualquer um pode vencer? Né? Então, o que sustenta o nosso país, o que sustenta todas as modificações, é exatamente a força da educação pública, e ela é que move o país no sentido adiante. O que a gente vê nos últimos anos, desde o golpe da Dilma, aí, a gente vê um retrocesso dessa elite, que é a elite da escola pública, né? Que é uma elite que não se interessa pelos valores sociais e humanos. Isso se aprende quando você, desde criança, é inserido em meios diferentes e você aprende a lidar com essa diversidade. Esse é o ponto básico que a gente sempre discutiu em relação à inclusão de autistas. E aí eu vou aproveitar, né, essas décadas de diferença entre o início do nosso processo e o que acontece. No processo de inclusão, eu vou falar da universidade agora, a gente, quando começou a discutir inclusão, então vou fazer deixa eu voltar mais atrás ainda. Nesse momento, a gente discutiu a desgraça que se transformou o neoliberalismo no mundo. Certo? O neoliberalismo, ele assusta os intelectuais e economistas exatamente na virada da Thatcher. Isso né, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Assim, isso leva a ONU a fazer uma discussão muito grande sobre isso. E aí, em 91, né, que é exatamente essa época que o neoliberalismo começa, o Reagan, a Margaret Thatcher começam a destruir várias instituições sociais em termos, valorizando que os capitalistas eram melhores administradores, tanto da escola pública quanto da saúde, em relação ao sistema, né? Eles vêm martelando isso desde essa época. A ONU faz um encontro da Unesco, né, em Jomtien, que é na Tailândia, isso é de 91, e cuja proposta final é que o mundo tinha de se transformar num mundo inclusivo na educação até o ano de 2010. Então isso foi preparado da década de 90 para 2010. O Brasil fez o seu trabalho. Agora, o mais engraçado, vocês não sabem, é que Jomtien, o texto de abertura da declaração de Jomtien, começa citando o péssimo exemplo do Brasil
que naquela época já era o país com a maior discriminação do mundo em relação à renda. Então, nenhum país do mundo tinha a divisão de rendas que tinha no Brasil. Era uma pequena elite com muito dinheiro e uma grande população. Isso eu estou falando de antes do governo Lula, tá certo? Eu estou falando de 91, né? Então, o João Michel desencadeia Salamanca, Salamanca desencadeia as nossas conferências aqui e a gente começa a trabalhar com isso. E nesse começo a gente sempre tive uma ideia mais purista eu pelo menos sempre tive, assim, de que eu sou um médico que, quando eu estudo mesmo. Eu estudei Paulo Freire e eu acredito em Paulo Freire do começo ao fim, né? Então, assim, quando eu discutia inclusão, eu sempre, para mim, era muito claro que as crianças autistas precisavam da inclusão, principalmente por causa do grupo social, que era a grande dificuldade que eles tinham. E que essa exposição ao grupo social num ambiente inclusivo seria a melhor coisa. Só que tinha uma variante nisso que vocês vão ver agora na universidade, que é o seguinte: a inclusão no Brasil, para ela acontecer, no volume que aconteceu, ela começou eles introduziram uma estratégia trágica na educação, eu martelo isso até hoje, que é os acompanhantes terapêuticos, transformando a escola meio em clínico, que não pode, escola não é clínica. Segundo, entre aquele cuidado materno, que a escola é exatamente o lugar que o social dá conta de outro cuidado que não é o materno, que também não está certo na escola. Quem são os melhores cuidadores para uma criança? Na maioria das vezes são os próprios colegas, desde que a escola tenha mobilidade pedagógica para isso fazer parte da estratégia pedagógica. Em vez de mudar a estratégia pedagógica, é o que a gente viu ao longo desse século, principalmente não no começo, quando a gente começou a discutir isso acontecia bem, principalmente prefeituras de esquerda mais avançadas. Mas a gente sabe que Paulo Freire é um nome muito dito e pouco lido e pouco estudado, né? E nesse país. E o que acontece é que, à medida que foi evoluindo o processo de inclusão, esse grupo foi vencendo e introduzindo os acompanhantes terapêuticos, inclusive nas universidades. Em vez de recorrer ao aparato da própria universidade para poder construir estratégias de acessibilidade, coloca-se alguma coisa comprada. Agora, por exemplo, tem uma coisa ridícula, que eles querem introduzir, através dos convênios, o pagamento de ATs treinados num método específico que foi construído na Carolina do Norte para os americanos da Carolina do Norte, e como tem um estudo na Carolina do Norte efetivo, eles querem implantar isso no Brasil inteiro. É um dinheiro gigantesco, que, do meu ponto de vista, tem a menor efetividade. ABA não é para a escola, ABA é terapêutico, não é para a escola. E aqui no Brasil já começa aquela coisa do puxadinho, entendeu? Não vai ter dinheiro para pagar em casa, então vou pôr na escola. Cara, a escola não é lugar disso, até porque o ABA é antipedagógico. O ABA é baseado no ensino completamente ortopédico, que é o oposto do que a gente pensa. Mas a gente está vivendo um país que qualquer achismo vira ciência e as pessoas saem publicando. Eu não tenho dados científicos para falar que o ABA não é bom. Mas por quê? O ABA é perfeito para estudos científicos. Ele tem um pacote perfeito. Você sabe tudo o que está acontecendo. Você pode treinar os pesquisadores e os examinadores, ok? Uma inclusão, cara, não merece esse método. Mas o que eu posso falar da minha experiência clínica, de uma certa forma, que é onde as crianças que são incluídas, que esse grupo que agora está na universidade, eles tiveram um processo completamente diferente. Então, assim, quando eu comecei a falar de inclusão, as minhas crianças autistas, a grande maioria delas tinha um problema grande de fala, tinha um problema grande de comunicação social, porque eles estavam em escolas especiais. Hoje, né, assim, eu adoro, meus pacientes autistas estão na universidade, às vezes sem apoio nenhum, porque eles conseguiram construir um material de acessibilidade. Alguns precisam. E aí eu acho que é um dever dos polos de acessibilidade da universidade criar estratégias individuais. A grande questão da educação inclusiva é que a diversidade é levada em conta. Então a gente pensa numa educação pública, sim, uma educação de massa, lógico que é pública, mas com lugar para as especificidades de cada um. Porque o ambiente educacional cria isso. O problema é a rigidez ortopédica das estruturas vamos dizer, governamentais. Eu brincava muito aqui antigamente que em Minas Gerais tinha as delegadas de ensino, né, que elas coordenavam as escolas, pode ter tanto, pode ter tanto, né, delegada, né. Essas normas, elas muitas vezes furam o papel pedagógico. A escola tem que ter liberdade para construir o seu processo, tá certo? E a partir desse processo a gente vai ver pessoas muito mais saudáveis.
Por quê? À medida que a nossa plasticidade humana é replicada pela escola, porque a escola brasileira ela tem um ranço horroroso, que é o ranço jesuítico de informar os índios, para que eles não fossem mais índios. Eu estudei um livro de uma grande escritora mineira, minha alfabetização em Minas Gerais foi isso, a gente estava comentando agora sobre o acervo daqui, é muito bacana, e esse livro da Henriqueta Lisboa, Mulher Fantástica, acho que é dela, era Como Educar o Lobo Selvagem. Então, imagina, eu fui alfabetizado com Lalá, Lelé, Lili e o lobo, fonético. E o lobo era um lobo. No final, ele fica junto com o policial debaixo da bandeira do Brasil. Isso é década de 70, né? 68, 69, né? Eu sou de 63. Então, assim, eu fui alfabetizado com Lalá, Lelé e o lobo, que não era mais lobo, ele virou cão. Essa é a escola brasileira, em suma. É uma escola que quer tirar a natureza das pessoas. A escola brasileira não tem atividade física, por quê? Porque quem vai bem na atividade física são os negros. Os negros precisam do seu corpo para poderem ter memória de trabalho. Se você não dá corpo, movimento, ele vai fixar muito menos. Né? Nós todos somos assim, mas os negros especificamente, o corpo é muito importante no aprendizado deles. Eles têm um ritmo que funciona melhor, que agrega memória, mas que os outros não têm. Então, assim, há uma escola que segrega a raça. Por quê? Segrega o que ele tem de melhor. E quer que todo mundo se transforme num cão amestrado. Essa é a nossa educação brasileira, né, de todo jeito, privada, pública, ainda tem esse ranço. Então a gente tem que... A inclusão, quando eu pensei, né, meu livro antigo, que eu era jovem, esperançoso, ainda sou, né, apesar de velho, eu acho que a gente tem que pensar na estratégia a cada caso. Então vai ser, ele é autista, qual é o pacote dele? Não existe pacote para o autista. O Luiz é completamente diferente do Augusto. A gente tenta trabalhar com um grupo, né, os autistas discutem muito isso, que é a neurotipicidade e ser neuroatípico. É como se fosse uma forma assim, olha, eu tenho uma diferença, respeite a minha diferença. É uma discussão importante, eu acho. Né? Assim, é lógico que todos os seres humanos têm funcionamentos diferentes, mas no grupo autístico tem alguns funcionamentos que são semelhantes. Mas tem pessoas que não têm autismo e que têm funcionamentos semelhantes aos autistas em alguma fase da vida. E isso tem que ser modelado. Né? Isso pode ser reconstruído com a intervenção precoce. A gente pode ter dentro do espectro autista uma criança que era muito grave e que depois se transforma num jovem com muito menos sintomas graves. Né? Assim, eu não gosto muito da ideia de gravidade, mas assim, uma criança mais comprometida, né, no seu funcionamento social. Vou voltar ao autismo. Existem muitas conversas sobre autismo. Hoje em dia, essa geração Z se faz diagnóstico o tempo todo na rede social, né? Assim, é trágico porque não tem leitura, não tem entendimento do que está lendo, não tem uma repetição de códigos quase. Então, o que a gente vê hoje, que a geração Z já chega no meu consultório sabendo tudo sobre autismo, porque ela não é autista, porque ela tem uma dificuldade sensorial que é um fenômeno acessório ao autismo e presente em outras condições do nascimento, por exemplo. Crianças de parto cesárea têm uma chance maior de ter essa sensibilidade sensorial. Crianças prematuras também. E só por isso você não faz o diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo tem uma falha no desenvolvimento de uma linguagem humana, de uma consciência social. A cognição social, o entendimento agora é hora de olhar para a mãe, né? Se agora é hora de rir. Entendi essa piada. Né? Isso são aprendizados sociais que vão se dando em etapas diferentes. No autismo, a gente vê um comprometimento disso. Tá certo? Mas não é estático. Né? As mulheres autistas têm uma coisa muito triste, muito bonita também, porque elas sempre disfarçaram muito, até que um dia elas descobrem, nossa, isso era autismo, eu não suportava chegar perto de ninguém, mas eu ia chegar perto das pessoas, porque todo mundo tinha de chegar perto. É isso, elas foram criando estratégias, mas aquilo não era natural dela, mas ela criou e conseguiu passar sem sofrimento, sem exclusão social, não estou dizendo sofrimento é inato, né, dessa questão da diversidade. Então, quando as pessoas entendem a sua diferença, eles vão ser muito mais saudáveis e vão poder se ajustar e não serem ajustados. Mas isso demora um tempo. Então, a gente começa primeiro com a intervenção precoce. O que é? Trabalhar a questão sensorial, que melhora muito a capacidade social da pessoa,
trabalhar as questões motoras, que também melhora muito o conjunto de habilidades dele, né? Assim, então, com isso, a gente vai construindo um modelo para aquela pessoa. Mas não quer dizer que todos se encaixam no mesmo. Né? Assim, é pacote completo, 5 horas de aba diária, terapia ocupacional, fonoaudióloga. Não, cada um tem um momento que você vai fazer cada coisa. O que a gente não pode deixar é de fazer nada, né? De achar que a natureza vai fazer. A natureza pode até já ter feito isso, mas nós não temos mais natureza. E a natureza humana hoje é terrível. Isso está claro. É assim, ainda mais num país que 30 milhões de pessoas estão passando fome e as pessoas não se sensibilizaram com isso ainda e ficam discutindo filigranas. Né? Assim, então, não se espera desse grupo uma solidariedade para essas diferenças. Então, nós temos que ter estruturas que protejam os direitos dessas pessoas a estarem na escola como as outras. E que a escola deles também não os transforme no fracassado, mas que transforme eles no sucesso, como está escrito no LDB, que ninguém lê. Né? E antes que Bolsonaro acabe com ela, acabando com tudo que a gente fez de avanço, não é o Bolsonaro, né, gente? É um grupo muito importante de pessoas que dirige esse país e que agora voltou das sombras de uma forma clara. Mas eles estão aí há muitos anos e eles estão sempre dando seus pitacos para as coisas voltarem atrás. Né? Por isso que a gente tem essa esperança de futuro, porque a gente sabe que a gente é legal, mas como as estruturas são muito doentes, né? Assim, a estrutura educacional é segregante e ela se repete em outras coisas e assim vai. Né? Então, por exemplo, quando a gente discute a inclusão do autismo na universidade, o pessoal fala assim, nossa, mas ele é um gênio da matemática, ele tem que fazer matemática, mas o cara não quer fazer matemática. Ele quer fazer medicina, cara. É o que ele está pensando que ele pode fazer. E a gente não tem direito de trocar isso. Né? Assim, a gente tem que respeitar os desejos dele. Ele vai ter que entender qual é daquele desejo e a possibilidade disso. Certo? Então, não existem pacotes para construir essa acessibilidade. Mas a gente tem a internet, que é uma... Aí eu quero entrar num outro ponto importante, que é o seguinte. O mundo digital é uma faca de dois gumes, principalmente para o grupo de autismo. Por quê? Ele cria uma série de habilidades bastante complexas, mas ele diminui uma capacidade humana, que é a linguagem, que eles têm uma dificuldade nela também. Né? Então, assim, a gente vê um grupo enorme de crianças que são tratadas com tablets, computadores e celulares desde os 3 anos de idade, com muitas dificuldades de linguagem, como se fossem autistas. Né? Por quê? O mundo digital não constrói as habilidades da nossa linguagem humana, social e tal. Ele constrói outras, ele é importante, eu não estou dizendo isso. Mas o tempo de tela, o uso só exclusivo de tela, né? Por exemplo, esse grupo que estava... Eu estava até conversando isso agora, assim, a gente aprendeu muita coisa aqui nessa pandemia com a outra pandemia educacional, que é o EAD, que foi uma porcaria em 90% das vezes, mas foi a chance de muita gente manter a cabeça pensando, tá certo? Isso é o mais importante. A volta às aulas para o grupo de pacientes, por exemplo, com autismo, está sendo muito mais complicada. Para todos está sendo mais complicado, porque o EAD evidenciou que o nosso sistema avaliativo das escolas privadas, principalmente algumas escolas públicas que copiavam, era trágico, que não servia para nada, que é uma decoreba danada que você pode colar e acabou. Então, tem muita gente que não quer voltar com medo das provas. Mas tem uma outra coisa, que é a exposição social. E a gente nem sempre pensa que a escola não é boa para todo mundo. A escola sem uma adequação de acessibilidade social, de grupo, de intervenção em bullying, ela é um lugar de muito sofrimento. Tem um dado americano que saiu agora com a volta às aulas deles, muito assustador, que é bem recente. Em um mês de volta às aulas nas escolas americanas, o índice de suicídio de meninas explodiu. Ele voltou para um número igual era antes da pandemia, que tinha acabado a quantidade de suicídio. Então a gente começa a entender que esse ambiente social, principalmente por exemplo, numa sociedade como a americana, cheia de armas, cheia de conflito, cheia de competição, ela gera um estresse muito maior, certo? Então, a gente, quando está repensando a nossa escola, que a gente vai ter que reconstruir o Brasil, eu acho que isso tem que entrar muito claramente. Para mim é muito claro que assim, eu errei fortemente em nunca ter entendido que a exclusão
dos pacientes autistas tinha a mesma lógica da exclusão das crianças negras. Eu nunca tinha feito essa ligação. Essa discussão foi agora na pandemia, estudando Gessé, estudando o movimento negro, e a gente percebendo algumas identidades desse processo. Então, assim, essa escola que segregava, né, os especiais e também segregava os negros, ela nunca foi de todo mundo. Né? Então, quando a gente pensa nessa inclusão, a gente tem que pensar uma escola para todos, uma escola que inclui movimento, que não inclui só um português ensinado de uma forma completamente absurda, que só 20%, 10% da população fala o português ensinado nas escolas. Né? Assim, que língua é essa? Que país é esse? Né? Assim, por que tem tantos meninos que estão trabalhando para o PCC hoje que fugiram da escola porque eles não passavam em português, porque eles não conseguiam escrever? Né? Quando a gente vai ver as cartas desses caras geniais que montam, né, assassinatos terríveis, não sei o quê, ou coisa, o cara tem um problema na grafia das palavras em português, mas a cabeça dele tem uma inteligência de se salvar, então de matar, infelizmente, porque foi o lugar que ele foi conduzido. É muito importante entender que se a universidade não cria aparatos de acessibilidade para a inclusão, ela funciona também como um movimento de exclusão. E até pior, porque sempre se espera da universidade o lugar do saber, o lugar que entende e cria formas de inclusão. Então, assim, a inclusão dos jovens nas universidades públicas não é só uma forma de preservar o direito deles e garantir o direito deles, como também é uma forma da gente garantir um saber sobre isso na nossa sociedade. Né? Isso é muito interessante. Eu uma vez fiz uma palestra numa cidade que tinha um movimento de inclusão muito grande e a gente voltou lá anos depois. E, assim, os jovens trabalhadores desses lugares, para eles era muito claro que ia ter gente diferente lá, que eles sabiam trabalhar, porque eles passaram por escolas que foram inclusivas, que são cada vez menos. Porque mesmo as escolas ditas inclusivas, muitas vezes colocam um AT acompanhando um jovem de 16 anos, 17 anos, para poder ajudá-lo. Essa estratégia não se faz dentro de sala de aula. Né? AT que eu falo, gente, cada lugar do Brasil inventa um nome para isso, tá? Tem acompanhante terapêutico, acompanhante pedagógico, terapeuta assistente, tem assim, a diversidade de nomes, mas o papel é esse. É uma babá dentro da sala de aula, porque a sala de aula não consegue se mexer para poder lidar com aquela diferença lá dentro. Né? Quando eu falo sala de aula, toda a estrutura pedagógica, certo? Então, a gente discute isso muito, né, assim, nesses relatos de inclusão. Assim, sempre que eu ia para as escolas, eu fiz um doutorado nisso aqui no Belo Horizonte, eu ia dentro da sala de aula conversar com os meninos, a capacidade dos meninos de entender a inclusão era assim, 100 vezes maior do que, né, dos professores. E era muito interessante, porque quem era mais includente das escolas e que me dava as melhores notícias da diferença de cada aluno eram as cantineiras, que faziam comida para aquele batalhão de crianças, mas conheciam os meninos diferentes e sabiam o que eles precisavam para comer todo dia. Isso é muito lindo, porque isso faz parte. Ninguém pensa que a cantina faz parte da educação, faz total. Né? Assim, da mesma forma que não dá para levar gente com Covid para ir num banheiro nojento, que não tem porta, que não tem sabão, que não tem nada. Como que as pessoas vão para uma escola dessa? Então, assim, a discussão da escola passa do espaço físico, né? Assim, passa do espaço social, do espaço com a comunidade, que é também a escola brasileira não conversa com a comunidade, porque a comunidade é de escravo. Mesmo, né, por exemplo, eu fui educado na roça na década de 60. Né? Esse livrinho eu aprendi com duas professoras que eram negras. Tudo bem, já tinha uma diferença, eu estudei com professoras negras, mas isso não quer dizer que eu não era racista e de que eu não entendia a diferença minha para o negro. Né? Isso já trouxe uma diferença, mas não é tanto. Né? Porque, sabe assim, a lógica estava lá naquele negócio. Né? Essa escola pública, rural que eu passei, só eu fui fazendo medicina. Né? Porque tem toda uma questão de classe, de negócio. Sabe? Assim, a barreira que os meus colegas de classe negros tiveram foi muito maior do que a minha. Né? Então, assim, os meus problemas de dislexia, por exemplo, foram corrigidos. Né? Assim, a maioria deles não. Então, eles começaram a se achar burro, eles saíram da escola. Né? Então, assim, a escola, gente, é o lugar maior de inclusão. E a universidade é um lugar mais importante, porque a gente lutou muito por isso. Porque a gente ganha, com esse grupo de pacientes,
uma diversidade de projetos e ideias que a gente não teria se não fossem eles, porque essa é a diferença dos autistas, eu acho. Né? Assim, eles pensam diferente em algumas formas. E eles trazem coisas muito importantes para o grupo social. Eles não existem. Eles sempre existiram, né? Então, saber não usá-los nesse sentido fordista, mas, né, utilizar o saber que eles trazem e entender como o saber é produzido, né, e como que eles vão nos entregar ele, porque às vezes tem uma diferença disso. Você quer que o cara faça um projeto escrito de todo o material do doutorado dele para isso, e ele não tem a capacidade para isso, mas ele dá conta de fazer um trabalho fantástico desde que alguém trabalhe junto com ele. Então, as coisas podem ir se modificando caso a caso. Acho que o importante dos processos de acessibilidade é ter um pacote completo que inclua as diferenças. Né? Assim, e aí, quanto mais amplo, melhor, porque nós, quando pensamos em deficiência, a gente pensa no nosso modelo de deficiência, mas ele não inclui todas elas. Né? Assim, né? Quando a gente começou a discutir inclusão, as pessoas disseram, não, mas tem pessoas que são muito graves, elas não podem ser incluídas. Nossa, discussão pegava demais, gente. Ah, não, ele tem síndrome de Down. Síndrome de Down é ineducável. Cara, síndrome de Down acabou o problema. Aí veio os autistas. Não, o autista não tem condição social, ele não pode ficar exposto à escola, ele sofre com recreio, ele sofre com nada. Ele tem dificuldade com recreio, pode dar barulheira, mas não quer dizer que ele sofra. A dificuldade é sensorial, isso pode ser controlado, isso pode ser trabalhado. Então, assim, pode-se construir várias coisas diferentes, desde que seja num ambiente amigável, tá certo? E aí, a gente já viu essa discussão antes, e agora a universidade ainda tem algumas ideias bem antigas sobre isso. Né? E, principalmente, eu estava discutindo isso com a Sinara, que são as universidades que fazem carreiras, os bacharéis, né? Direito, medicina, engenharia, fonoaudiologia, enfermagem, lembrando-se, basicamente, odontologia, esses que têm conselhos, né, igual o nosso Conselho Federal de Medicina, que se for discutir com o Conselho Federal de Medicina hoje, um autista receber o título de médico, nossa, mas se a gente não discutir com eles, tem vários com título de médico e ninguém precisa discutir isso. Mas a política deles hoje é completamente segregante, idiota. Então, assim, os conselhos têm um papel nisso. E as pessoas começam a pensar, nossa, como que esse cara que baba, ele vai ser médico? Como que ele vai ser fonoaudiólogo? Se ele não consegue controlar a própria baba, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem dificuldade dele, mas ele pode construir todo o saber para ajudar as outras pessoas a melhorar. E foi isso que a gente viu sendo construído ao longo desses 20 anos. Né? Assim, o Brasil, só para vocês terem uma ideia, no final do século passado, ele tinha em torno de 69% das crianças com alguma deficiência mental, autismo, síndrome de Down, em escolas públicas. Em 10 anos, ele passou exatamente o contrário. Tá certo? E é esse o resultado que a universidade vai ver agora, porque esses são aqueles jovens que nasceram lá. E vão chegar os mais jovens ainda. E a gente tem visto um aumento da incidência de autismo. Ainda é uma coisa muito discutível, mas a gente percebe claramente um grupo muito grande de crianças com diagnóstico precoce de autismo. E a gente tem que avaliar ainda como vai ser essa evolução. Mas é nítido no mundo inteiro, estudos mostrando um aumento de incidência. Eu não vou discutir isso aqui, porque é uma conversa muito complexa. Eu só queria dizer uma coisa que é importante, que muito das crianças que têm sintomas autísticos hoje tem a ver também com o uso de tela excessivo, certo? Mas não quer dizer todas de forma alguma. Mas é um ponto importante de se avaliar quando a gente está discutindo. Então, assim, quando a gente pensa acessibilidade, a gente vai ter que usar o recurso sim, né? Mas o recurso, ele tem que saber a hora do recurso, não precisa ser o tempo todo, tá certo? E uma coisa é a criança gostar de usar um tablet para poder se comunicar. Outra coisa é ela passar 6 horas naquele mesmo tablet assistindo TikTok. Né? Então, a gente tem que pensar coisas diferentes de acordo com os novos modelos. E aí tem uma outra pessoa também, que é a Mara, né, Sinara, que você conhece, a gaúcha, que é uma senhora criadora de processos de acessibilidade para os pacientes que ela trabalha. Né? E ela tem a comunicação assistiva também, que cria a questão. Tem a questão das linguagens, da linguagem portuguesa, isso é uma série de questões para a gente conversar aqui, mas eu acho que eu já falei demais, né? A gente pode começar a conversar, não sei. Eu vou ler as perguntas, vocês vão ler, como que vai ser? Tomei, professor. Eu fico muito honrado de ser chamado de professor.
Eu vou, então, auxiliar nessa mediação. Agradeço a tua exposição, professor Belisário, e nós recebemos até o momento uma pergunta, e depois eu também fiz algumas anotações aqui para a gente dialogar. João, você pode colocar a minha imagem aí já estou aqui, eu que não estava me vendo. Pronto, estou aqui, então. E aí eu também solicito aos participantes que registrem aqui suas questões no chat para a gente poder ampliar o diálogo com o professor Belisário. Matheus Rudo coloca 2 comentários, né? Ele diz, José, eu adorei o EAD, porque eu não tenho que interagir diretamente nem ver as pessoas. Isso facilitou minhas interações sociais. Você acha que o EAD possa ajudar mesmo nas interações de nós autistas? E aí, na sequência, também tem outro comentário do Matheus. José, eu entrei na faculdade sem ter o diagnóstico de autista e eu sempre fui tratado diferente por ser diferente. Como eu, autista, posso ajudar nessa conscientização se as pessoas não me entendem? Bom, Matheus, eu acho que as pessoas estão te entendendo. Eu te entendi claramente, entendi seu sofrimento. Eu acho que assim, você sofreu muito, cara, com toda certeza. O diagnóstico, a minha sensação é que muitas vezes é libertador para as pessoas, porque não ter nome na diferença é muito pior que ter um nome. Quando a gente trabalhou pelo diagnóstico precoce de autismo, foi uma luta intensa da gente no Brasil, desse movimento de inclusão. Isso começou na educação, não veio da saúde. A gente começou essa discussão exatamente para criar recursos para pessoas como você, Matheus, poderem ter nome e poder chegar na frente. Só que o que aconteceu nesse país perverso é que, muitas vezes, dar o diagnóstico nem sempre leva a essa construção de um futuro melhor. Que a ideia da gente era, quanto mais precoce a intervenção, mais o cara vai transitar e melhor as capacidades ele vai usar que ele tem. E, na verdade, muitas vezes usou o contrário. Então, às vezes, você chegou na universidade porque você não tinha o diagnóstico de autismo, não sei onde você vivia, qual era a sua condição, mas no Brasil já aconteceu muito isso. Então, assim, esse é o momento que eu acho que você se expor. As redes sociais funcionam muito para isso. Tem um grupo grande de discussão de neuroatípicos, de autismo no Twitter, em outras redes. Eu acho que é interessante, mas tome cuidado com os diagnósticos. A gente não faz autodiagnóstico. Se eu fizer o meu, eu erro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, por exemplo, as mulheres dessa geração Z, como elas ficam muito tempo na rede digital, elas são muito impulsivas. E aí, os namorados todos leem como que é uma menina bipolar e tem certeza que a mulher dele é bipolar, mas não é. Isso é o mesmo preconceito que a gente tinha das histéricas, é uma coisa machista de achar que quando a mulher fala, grita, ela está sendo doente, mas nem sempre é isso. Ela só está mais impulsiva pelo tanto de rede que ela usa. Então, eu acho que o EAD para você, por exemplo, ele te ajudou a apaziguar sensorialmente. Eu acho que muitas vezes usar o recurso um tempo EAD, um tempo aula normal, é super viável. Cada caso é um caso, cara. Mas eu acho que você também criar habilidade de se expor ao ambiente é melhor. Agora, se você for expor uma zona que não vale nem a pena, para quê? Acho que é melhor você ficar no seu EAD e estudar sozinho. Mas eu acho que usar as duas coisas vão te ajudar muito a criar habilidades sociais, porque a sala de aula é mais ou menos os espaços de trabalho, os espaços sociais que você vai conviver. Então, é uma estratégia, desde que você esteja se organizando em cima disso, entendeu? Assim, tipo, eu vou para lá para poder melhorar isso, eu vou para lá para suportar, mas você não é obrigado a fazer tudo que todo mundo vai. A escola tem que criar, a universidade tem que criar um espaço para essa diversidade. Se seu rendimento funciona melhor no EAD em algumas matérias, eu acho que não tem problema. A questão é que a universidade não deu conta ainda de entender qual é a formação universitária no Brasil de hoje. Isso a começar dos doutorados, mestrados e graduações. Então, ela também vai ter que reformular. A ideia da inclusão, gente, é que as coisas têm que ir mexendo, entendeu? Porque do jeito que estava, está muito ruim. É um país que a educação é pobre. Se a gente tem um nível de doutoras muito alto, que sofreram muito para chegar no doutorado. Eu estava vendo uma discussão das Olimpíadas, que todo mundo que tinha uma atleta lá que tinha mestrado em neurociências, doutorado em neurociências e mestrado em
alguma coisa assim complexa, e ela só tinha 25 anos, aí tu, não, que isso, que não sei o que. Mas, cara, é porque aqui no Brasil tem uma barreira tão grande para a gente entrar para a academia se faz tão difícil que é impossível pensar em alguém com 25 anos que sobreviveu a um doutorado. Mas, em outros países, isso é reforçado, tá certo? Não é excludente você poder acessar a academia. Aqui a gente já tem ideia. Academia para que elite branca, para aquele pessoal bacana, de boa família branca, né, assim, dessa elite racista nossa que fez academia para eles. Tudo bem, que ainda bem que saíram pessoas dessa academia muito bacanas e querem mudar isso, mas a tendência é essa. Então a gente tem que lutar para que todo mundo tenha acesso a. E eu acho que essa discussão do racismo na inclusão, que era uma coisa que a gente não fazia no nosso período lá anterior, eu acho que ela é premente para a gente fazer agora, porque enquanto a gente não entender essa estrutura racial nossa e essa estrutura da gente, né, assim, a gente não vai poder caminhar melhor. A sua fala, Matheus, eu voltei a falar de racismo, porque a sensação de muitos negros na escola, muitas vezes, é a mesma sua, cara. É assim, eu tenho uma paciente que é uma menina muito inteligente, e eu estava discutindo com ela um dia cotas. E ela falou assim, não, eu não preciso de cota, eu não vou fazer isso. Eu sou, tal, não sei o que. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, quantas vezes que as suas colegas falaram que você tinha de mudar seu cabelo, trocar de cabelo, alisar seu cabelo? Aí ela começou a chorar, cara. Né, assim, porque essa é a questão social, gente. As pessoas não entendem que o cabelo negro é bonito também, porque elas foram criadas num outro modelo. Isso a gente tem que ir trocando, a gente tem que se mexendo com isso, entendeu? Assim, o ser humano tem plasticidade para sobreviver à pandemia, para sobreviver a uma série de coisas, desde que a gente crie ambientes saudáveis. Né? E que a universidade não seja um lugar de esmagar e seja um lugar de construir um país. Nós temos mais 2 comentários aqui, Belisário. Cássio Cesária fez dois registros aqui. Comecei um intercâmbio online numa universidade internacional em que a organização de cronogramas, trabalhos, prazos e conteúdos é impecável. Nesse sentido, creio que o uso das TICs é mais imprescindível na promoção de acessibilidade para nós autistas. Ao meu ver, uma contribuição do ensino remoto emergencial que deveria permanecer no retorno ao ensino presencial. Com certeza, Cassius. Eu acho que isso é exatamente isso. Agora, o ensino à distância tem que ser organizado. Isso que fizeram aqui foi uma bagunça. Uma coisa, eu faço Coursera, né? Eu uso, né, de vez em quando, sobra tempo, eu consigo fazer um curso numa universidade, fora daqui, online, né, de alguma matéria que eu estou querendo estudar, tá certo? Médico nunca pode parar de estudar, né? Aliás, ninguém pode, mas, como diz Paulo Freire, é pesquisando e estudando que a gente faz as coisas. Mas o curso é muito organizado, as aulas são perfeitas para o EAD, os esquemas funcionam, as provas têm uma lógica, entendeu? Assim, isso que foi feito em muitas universidades, principalmente nas privadas, foi patético, porque as universidades públicas, pelo menos, se negaram a fazer uma certa coisa, e foi melhor. Porque fazer o que estava sendo feito, pelo amor de Deus, eram aulas péssimas, não é esse tipo de aula. Agora, isso que você está pedindo é um recurso de acessibilidade, que eu acho que deve funcionar assim. Mas aí a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Que aí a briga dos autistas com nós médicos é que a gente sabe o que é melhor para eles. Não é isso. A gente nunca sabe o que é melhor. A gente sabe o que estruturalmente vai ajudar aquela pessoa a se organizar melhor. Né, assim, e é isso que a gente estuda. Né? Aí tem pesquisa para isso. A gente sabe que sensorialmente é importante o contato social para diminuir a aversão social. Ponto. Né? É como se fosse um estímulo comportamental. Isso tem uma lógica, tá certo? Então, só que isso tem que ser medido em cada caso. Então, assim, não é que eu vou dirigir na vida dos autistas, mas a gente sabe que tem coisas que se deixar, o cérebro humano gosta de economizar energia, ele não vai se expor a coisas muito complicadas. Quando uma pessoa chega no shopping, ela nunca vai pela escada, ela vai pela escada rolante. Isso é automático no nosso cérebro. Para você ir pela escada, você tem que pensar, eu vou pela escada que eu preciso emagrecer. O normal é ir para a escada rolante, a gente faz isso automático, isso vai acontecer também. E tem que ter um certo grau de desconforto para ter um crescimento também, né?
Então, essa é uma briga minha com alguns autistas, no sentido de que, pô, calma, né, cara? Você não sabe tudo, porque o que você está sabendo aqui tem uma coisa pela frente que você ainda vai ter que aprender. E você vai ter que se expor para chegar lá. Né? Não existe. A geração Z está com mania de achar que. Desculpa, eu detesto falar geração Z, gente, mas é que é uma discussão de Twitter, mas assim, isso é mais uma coisa comercial, mas essa geração totalmente digital, né, assim, que agora está com 17, 18, 20 anos, cara, o universo deles, eles sabem tudo, mas eles não sabem nada, porque eles não têm capacidade de interpretar o que eles estão lendo. É muito triste, porque assim, o mundo digital não traz literacidade, traz muita informação, mas a capacidade sua de entender e refletir é muito menor. Então a gente tem que ir contrabalançando as duas coisas. Eu acho que esse é o caminho. Eu concordo com você que você pode ficar mais seguro, ainda mais que você encontrou uma universidade com um curso feito, organizado. É muito mais fácil para uma pessoa, qualquer uma, gente. O que é bom para o autista é bom para todo mundo. Só que o autista, aquilo é essencial. Né? Então, assim, quando a gente adequa para ele, você acaba adequando para todo mundo. Né? Assim, as nossas escolas são muito desorganizadas, as universidades são muito desorganizadas porque elas estão num padrão antigo, igualzinho, que vai se mexendo. Não, isso está certo. Imagina, né? Não sei quem saiu daqui foi ser presidente do Brasil em 1960 e é o mesmo método de ensino da Universidade Federal, entendeu? É a mesma prova de cálculo 2 que agora os pobres coitados autistas que jogam LOL não conseguem fazer a prova de cálculo 2, porque o tempo de raciocínio, perseverança cognitiva diminui nos jogadores de League of Legends, por exemplo. Entendeu? É isso. Então, assim, a gente tem que ir se modificando de acordo com os momentos do processo, de ver as coisas, entendeu? Assim, não tem é uma discussão dolorosa, cansativa, mas construtiva. E isso transforma em menos ansiedade. Né? Se a gente luta para chegar lá, mas quando chega também é muito melhor. A vida humana não é fácil. Belisário, na sua fala, você disse que a universidade pública ela é o locus para a democracia e para a inclusão. Eu queria que você falasse um pouquinho mais na perspectiva da acessibilidade, porque me parece, assim, pela experiência, pelo diálogo, inclusive com outros coordenadores de núcleos, que as questões de deficiência já têm uma definição mais direta sobre, por assim dizer, sobre qual é o recurso de acessibilidade ou o serviço, mas a acessibilidade ela não se restringe a isso. E o caso, por exemplo, os casos de estudantes autistas, eles demandam ações, eu diria até revolucionárias no ponto de vista pedagógico, metodológico, atitudinal e que enfim, uma mudança de cultura na universidade, porque a gente, de um lado, tem uma perspectiva da positivação do direito, da legislação, né, da garantia que esses estudantes têm, esses e todos os outros, de estarem na universidade pública, mas nós enfrentamos desafios desde o acesso dos estudantes, né, desde a questão do ingresso na universidade, as questões de condições de permanência, de participação e etc. Bom, como é que... e aí eu queria que você nos ajudasse a pensar estratégias, como que a gente pode pensar na organização dessas ações de apoio para os estudantes autistas, porque nós, como eu volto a dizer, são questões de acessibilidade que não tem um recurso a um serviço definido, é individualizada no perfil de cada um, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma estrutura rígida, ainda do ponto de vista curricular, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista de, inclusive, limitações e recursos humanos e financeiros para a gente conseguir dar conta dessa inclusão que é a que a gente aqui está falando e que era o projeto quando jovem, é o meu, é o de todos nós, né? A nossa perspectiva de trabalho. Então, eu queria que você nos auxiliasse nesse sentido, assim, de como é que a gente pode pensar em ações e estratégias de apoio para esses estudantes, na sua perspectiva de pesquisa, enfim, e tudo mais. Não, eu acho que essa discussão da universidade é uma discussão que ela está
começando a se tornar importante agora aqui no Brasil e no resto do mundo também, tá certo? Assim, não se pensava tanto nisso. Primeiro, porque os autistas que chegavam lá chegavam independentes dos recursos, chegavam pelas habilidades próprias. Né, assim. E hoje a gente tem um grupo de pessoas que, graças aos recursos, chegaram até a universidade. Né, assim, o interessante é que hoje a gente tem um grande problema dentro da universidade, que é suicídio. E que também não existe estratégias para suicídio, muitas vezes. Né, se criam projetos, mas assim, com muito pouca funcionalidade. Certo? Então, assim, eu acho que, por exemplo, em termos de recursos de saúde mental, né, assim, eu acho que as tutorias podem funcionar muito bem. Eu acho que ela é um recurso que cada vez mais a gente pode pensar nisso como estratégia pedagógica. Porque a gente tem que pensar no grupo, mas também na hora de individualizar, não dá para uma pessoa, entendeu, ser responsável. Eu acho que as tutorias funcionam interessante, eu acho que é uma especificidade boa, e tira da pobre da assistente social ficar com todos os pepinos do serviço. Porque aqui no Brasil tem uma coisa muito maluca, chama assistente social, que não vai resolver nada, porque as próprias normas não funcionam, entendeu? Né? Se a gente for pensar, qual foi das leis que saiu da Constituição que nunca funcionou direito? A parte do social. Né, assim, então a gente conseguiu a LDB, a gente conseguiu, mas as questões, né, da assistência social a gente não modificou tanto, ainda tem uma estrutura muito rígida. Então, assim, na universidade tem esse lugar também, que eu estou falando da minha experiência, tá bom? A outra coisa é a sensibilização do grupo. Isso daí eu acho que assim, a gente tem que, de novo, fazer uma discussão gigante, né, assim, a nível da polícia que bate no cara que é esquisito, ao professor que não consegue entender como que um cara esquisito pode estar sentado na frente dele. Nessa, então, eu acho que esse é um processo que inclui a discussão do racismo, né, assim, de uma certa forma. Essa discussão é básica para a gente. Né, assim, se a gente pensar, agora saiu um estudo essa semana assustador, né, assim, quem mais morreu no Brasil de Covid, excluído de idade, são os deficientes. E esse estudo brasileiro é super importante, da Luciana, porque ele traz um dado muito importante, porque o estudo anterior que a gente tinha sobre isso, sobre deficiência no Covid, era de um nível de morte muito alto, porque foi na Inglaterra. Só que o NIS, né, o SUS inglês, no início da pandemia, ele tirou os deficientes da lista de CTI. Então, isso aumentou a mortalidade assustadoramente lá. Aqui no Brasil, isso nunca aconteceu. E, então, a estatística fica pior. Né? Assim, é um grupo muito mais exposto. Né? Assim, se a gente pensar na pobreza, nas dificuldades, sem as acessibilidades, é muito mais difícil. Né? Então, é um grupo que está muito mais exposto e suscetível de todas as pressões sociais, inclusive morte. A gente morreu um cara que eu ajudei, a mãe de santo dele, a cuidar dele um tempo aqui, assassinado, porque ele estava andando na rua doidão e o pessoal achou que ele era drogado e deram um tiro nele. Ele só era autista, não estava usando droga nenhuma, entendeu? Só que ele era negro, forte, né? Então a gente começa a... É muito doloroso isso. Então vamos lá. Eu acho que as tutorias funcionam como estratégias para funcionar. Eu acho que a porta de entrada tem que ser repensada de uma certa forma de eles entrarem em cotas também, né, dessa forma de tem que ter uma parte de grupo. A escola pública tem que garantir isso, porque a escola privada finge que faz, mas ela não tem a menor... Ela tem um compromisso econômico. Eu fico vendo as faculdades de medicina que se espalharam pelo Brasil, cara, é assustador. Assim. A faculdade vive de dar bomba em alunos para o curso dele passar de 6 anos para 8. Né? Assim, põe matérias dificílimas nos primeiros períodos para os jovens não conseguirem ir além, entendeu? E ficarem ali massacrados no sistema absurdo, pagando. Né? Mas tudo bem, isso faz parte da elite. Então, assim, o compromisso da universidade privada não é com a aprendizagem, né? Assim, é com o valor econômico. Tá certo? E agora, com essas mudanças do FIES, então elas estão mais ainda malucas. Mas a universidade pública tem o valor de manter isso. E eu acho que o aprendizado dos outros também vai ser melhor que a ideia da inclusão. O mesmo que serve para a escola pública serve para a universidade pública.
Educação e saúde tem que ser público, gente. Esse papo furado de meritocracia, isso é absurdo, né? Porque assim, quem é mérito, cara, não é inteligente, cara, ele teve acesso, só isso. Quem melhora os alunos do Brasil é a escola pública que pede pessoas que não têm acesso a nada, nem alimento muitas vezes, e levanta eles e faz a gente construir esse país. Né? Essa escola da nossa elite, tida como boa, que custa fortunas, ela não traz nada de novo, ela não traz nem um aprendizado humano, nem valor assim tão grande. Né? Assim, então, eu acho que a gente tem que pensar na estratégia do dia a dia. E aí é caso a caso. Aí eu acho que o núcleo tem que ter mobilidade, inclusive mobilidade estrutural na universidade. Porque com essa decadência, né, a decadência não, né, com esse roubo que o governo está fazendo nas universidades brasileiras, né, assim, tá difícil discutir qualquer coisa, né, os computadores estão queimando, tudo queimando, né, cara, é muito triste, mas eu acho que a gente tem que resgatar isso, esse é o nosso país. E aí eu acho que a mobilidade do núcleo de acesso para poder definir ações e ações transversais, né, várias conotações de é uma coisa transnacional, né? Você tem que discutir do mínimozinho até o maior, né? Assim, não dá para você discutir sozinho como professora a inclusão de menino. Tem que ter uma estrutura para isso, como um todo, eu acho. E até, talvez, judicial. Não sei. A gente, no começo da inclusão, a gente usava muito delegado. Né? Tinha várias histórias de chamar o delegado para o menino ser incluído na escola, entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, não precisa tantos delegados, mas isso acontecia muito nos anos 90, no começo. Né? Acho que é muito bacana a gente poder, né, a gente que trabalhou com isso muito tempo, né, Sinara, ver o efeito disso. A gente fica meio triste, mas assim, é completamente diferente. Hoje, eu continuo trabalhando, é muito diferente os meus pacientes com autismo e síndrome de Down hoje do que era. É lindo demais isso. Nessas horas eu vejo que tem valor o nosso trabalho lá, entendeu? Assim, da gente poder lutar por isso no Brasil. Porque a gente mudou uma realidade muito maior. E agora temos que manter esse pessoal na universidade para eles mudarem do jeito deles também. Né? Obrigada, Belisário. Matheus comenta aqui, meu neurologista também recomendou que eu saia da zona de conforto no sentido das interações. Mas interagir com meus colegas de curso piorou muito o meu quadro depressivo. Até que ponto vale a pena tentar? O senhor quer responder agora e depois eu passo para a Leila? Ainda na sequência, o Matheus coloca como pode o ingresso na faculdade ser esse pseudo-meritocrático se as condições não são iguais. Aí depois, após o comentário do professor Belisário, eu faço a leitura dos 2 comentários que a Leila postou aqui. Ele não é pseudo-meritocrático, ele é meritocrático. Esse é o nosso problema, né? Assim, as cotas garantem que não seja tanto, só isso. Assim, mas ainda tem por exemplo, a gente tem uma coisa muito engraçada na nossa, uma coisa trágica do nosso país, que se você for fazer diagnóstico, 80% da população é disléxica. Porque a língua portuguesa gera pepino o tempo todo. Então, assim, isso já separa, né? Por que a redação do Enem é tão preocupante? Porque as nossas escolas não ensinam isso. Aqueles poucos que conseguiram estudar e ler vão fazer uma redação melhor, mas a nossa escola ensinou próclise, mesóclise, ênclise, paroxítonas para paroxítonas, e escrever, não. Numa língua cheia de fonemas que se trocam, entendeu? Eu sou dessa elite branca, né? Eu morro de vergonha. Mas de vez em quando tem umas pessoas que me mandam umas coisas escritas que eu falo assim, nossa, coisa terrível. Só que de vez em quando eu também mando umas coisas que minha namorada fala assim, você leu o que você escreveu? Eu falei assim, não li. Ainda mais depois de velho, sem usar óculos, a gente erra muito. Mas a língua portuguesa é muito malvada nisso. Então, acho que a questão é essa. Agora, Matheus, seguinte. A grande questão que você colocou, você está perfeito nisso. Porque é o seguinte, a gente fala que você tem que experimentar. Só que o ambiente aonde você vai experimentar não foi preparado para essa experiência, cara.
Então, ou você tem que se preparar para ter estrutura para isso, ou a universidade tem que criar habilidades das pessoas para incluir a diversidade. Porque a maioria das pessoas que estão nas universidades públicas ainda são pessoas que não têm ideia. Né? Assim, a universidade pública mudou muito também, graças a Deus, gente. As cotas deram uma mexida boa no sistema, eu acho. Né? Porque antes, por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais, as 3 escolas católicas de elite ocupavam o primeiro semestre inteiro. E depois vinha o povo do interior. Né, assim? Então, isso foi modificando. Hoje em dia, graças a Deus, não é assim. Né, assim mas a gente ainda tem esse lugarzinho meio diferenciado. Eu acho que isso tem que se pensar mesmo. E aí, cara, esse pessoal tem que ser preparado, porque as nossas escolas, mesmo a gente tendo feito um movimento na escola pública dessa modificação, isso não aconteceu nas escolas privadas. Então, é uma preparação da sociedade. É essa discussão que eu acho que abrir a discussão do racismo é abrir a discussão da inclusão. Eu acho que hoje em dia não dá para fazer diferença nisso. Obrigada, Belisário. Tem 2 comentários da Leila. O primeiro deles, ela escreve assim: passei 4 semestres sem falar com ninguém do curso. Fui estimulada a iniciar interações para melhorar meu desempenho acadêmico. E melhorou mesmo. Agora tenho colegas para pedir ajuda e ajudar. O que eu acho difícil de envolver o judiciário é que o autista e a família já ficam marcados para sempre pelos professores e pelas instituições de ensino. Leila, é triste e lindo o seu comentário, e é verdade. Né? Assim, a família que luta pelo direito fica muito marcada. É por isso que essa estrutura não tem que ser individual. O judiciário não tem que ser para ações individuais, tem que ser coletivas. Essa é o que eu acredito quando eu falo de judiciário nesse sentido. É lógico que a gente não está mais naquela evolução lá de chamar o delegado, entendeu? Mas é isso. Isso se repete, de uma certa forma, mas a universidade, sinceramente, a minha experiência é que o judiciário entra na universidade muito mais fácil do que entra nas escolas. Mas a razoabilidade é diferente, eu acho. Eu acho que essa luta tem que ter, e você teve o recurso. É exatamente esse recurso que você foi estimulado que é essencial para o autista dar certo, entendeu? Ele não pode ficar sozinho nessa história. Ainda mais num mundo tão adverso e racista como o nosso. Obrigada, professor Belisário. Bom, nós não temos mais comentários. Tem algum ponto que o senhor gostaria de destacar que não foram mencionados nas perguntas que nós apresentamos? Não, eu acho que assim, eu espero ter ficado a ideia. Eu queria discutir mais. Assim, acho que esses para mim, a melhor coisa que tem é a participação dos caras que eu estou falando, e eles não estão bravos comigo. Eu já senti que eu acertei um pouco no que eu falei, porque esse é o foco. Agora, eu queria só falar uma coisa assim. Quando eu discuto essa coisa do racismo, é uma coisa que eu vim elaborando aí na pandemia, né, em cima dos artigos do Gessé, dos livros dele, e para mim é muito claro, eu sempre tive uma dificuldade para falar de sociedade inclusiva, né? E, na verdade, é porque a minha dificuldade é de falar sociedade racista. Uma sociedade racista e excludente é isso que nós somos. E a inclusão é exatamente modificar isso. Seja com os autistas, seja com os negros, seja com os deficientes físicos. Né? Essa que é a discussão. E respeitar as diferenças de cor, de corpo, de cérebro, de funcionamento. E ter uma escola que dê conta disso. Aliás, nós somos o país do Paulo Freire. Porra, eu tenho uma história de Paulo Freire tristíssima. No meu doutorado, eu descobri Paulo Freire, né? E achei a coisa mais fantástica do mundo. E eu fui fazer uma conferência num congresso da minha área de psiquiatria infantil em Paris. E a minha aula era sobre o meu doutorado, era sobre estigma e inclusão. Né? E eu tinha falado alguma coisa de Paulo Freire. A minha aula estava lotado de gente da Suécia, todos os países escandinavos estavam lá, o pessoal da Singapura estava lá, tinha um tanto de gente assim, diferente, que todos conheciam o Paulo Freire, estavam lá porque eu tinha falado Paulo Freire. Né, assim, só quem não entendia eram os meus colegas brasileiros, que nunca tinham ouvido falar de Paulo Freire, e o pessoal de Israel. O resto, cara, era assim, uma unanimidade. Nossa, que bacana essa ideia. Sabe assim, foi uma discussão de gente que estudou Paulo Freire, todos médicos, psiquiatras de outros países, neurologistas, entendeu? Assim, e a gente aqui, imagina, né, na faculdade de medicina, foi descobrir na Fiocruz, no meu doutorado, mas até então, né,
Sabia que existia, mas eu não sabia quem era, nem o que falava, nem tinha lido. Então, eu acho que essas ideias básicas dele, dessa construção de saber, é isso que a gente tem que retomar com toda a força agora, ou a gente não faz isso agora, ou não faz nunca mais. E com uma perspectiva diferente, diferente não, avançada, eu diria assim, Belisário, de 2007 Exato, não, não, menor dúvida. E Né? agora a Não é gente para já está fazer a no escola da vila, é para fazer uma escola diferente. Acho que essa é a discussão. Né? Porque o bom do Paulo Freire é que ele vai, as coisas vão caminhando, entendeu? O processo pedagógico dele é tão fantástico que tudo se faz caminhando. Então não tem um protocolão feito lá. Tem possibilidades que podem sair daqui, ponto, é isso, vão ser mais plásticos, vão ser respeitar essa diferença, deixar de querer ser jesuíta e hispânico. Uhum. Na verdade, a gente encontra na proposição teórica de Paulo Freire todos os princípios e os fundamentos da educação inclusiva. Todos. Exato. E não de uma educação inclusiva focalizada apenas nas questões de deficiência, né? Mas numa educação inclusiva para todos. Quando você traz essa discussão do racismo, e a gente também precisa, eu digo, dar esse passo na área da educação especial, da educação, é de discutir como é que essas diferentes marcas ou traços, enfim, como é que as diferenças, elas se encontram no processo de composição, de construção da identidade do sujeito. Porque as formas de opressão, elas são distintas para uma mulher com deficiência negra, para um homem branco com deficiência, né? E a partir desses estudos, uma perspectiva mais crítica, que eu entendo que a gente vai conseguir avançar. A gente tem referenciais fora, mas a gente precisa valorizar o que a gente tem de dentro. E a pedagogia do Paulo Freire, ela traz toda a questão de base, eu diria, para a transformação do sistema de ensino, que é o que a gente tanto, né, bate a tecla, que é a perspectiva de aprender com o outro, né, a questão da crítica à educação bancária, que ele coloca, né, a questão da dialogia, de uma pedagogia problematizadora, né, crítica, questionadora da realidade social. Então, todos esses elementos, eu digo, de transformação das instituições, do sistema de ensino, a gente encontra, né, na base, na produção, né, do Paulo Freire, na vida dele, nas ações que ele fez. Então, ele também é um marco na nossa semana universitária, a gente comemora o centenário do Paulo Freire, mas a gente também se coloca o desafio de como assumir essa orientação numa perspectiva de acessibilidade também para todos, de inclusão também para todos. Eu acho que a faca e o queijo na mão, só que a gente nunca usou. Então, e aí como é que a gente dá, vou usar a expressão da Mantuan, o pulo do gato, que a gente vai ter que construir, né, e ter as estratégias e as ferramentas para isso, né, Belisário? Com formação, obviamente. A estrutura pedagógica que o Paulo Freire pensa, ela se adequa completamente ao mundo de hoje. A essa dispersão do conhecimento, mas ao mesmo tempo a capacidade crítica maior é o que está faltando, né? Porque a gente nunca teve tanto conhecimento e nunca teve tão pouca capacidade crítica sobre ele, entendeu? Então, poder estruturar isso dentro dessa forma de pensar criticamente, por exemplo, é isso que os países escandinavos fazem hoje em discussão de fake news nas escolas primárias, né? Aqui nem nas universidades médicas os caras aprenderam o que é fake news, entendeu? É um negócio assim, absurdo. Né? Eu acho que essa capacidade crítica é o que a gente vai precisar para poder discernir nesse mar de conhecimento onde você está. Porque senão você vai estar sempre conduzido dessa forma. A Amanda coloca uma... Ele, né? Oi? A UNB foi criada por ele, né? Sim, sim. E o nosso desafio é maior nesse sentido, professor. Né, nós temos aí ícones da educação brasileira, Anísio, Darcy, né, a inspiração no Paulo Freire e todo um trabalho também de pesquisa muito sólido dos colegas na UNB, e a gente precisa, então, da concepção e da pesquisa partir para essa ação transformativa, né, de transformação mesmo da realidade. Então, é um desafio imenso que a gente tem pela frente.
A Amanda também coloca um comentário aqui. Professor, tenho uma irmã autista e sinto bastante medo de quando ela entrar na faculdade, pois ainda é um ambiente hostil. Como posso dar suporte não estando nesse ambiente? Né? E também não ferindo a autonomia dela, é o comentário da Amanda. Amanda, é o seguinte, primeiro, que essa menina que está com você não vai ser que está na universidade, ela vai se modificar. Isso é importante. As pessoas, quando veem um autista de 5, imaginam ele igual para o resto da vida, e não é nada disso. Ele é um ser humano que evolui, certo? Ele pode ter dificuldade em alguns saltos, mas ele vai fazer isso. Então, primeiro, a gente tem que saber o que é que você vai dar de recurso antes dela entrar na universidade. E depois que ela estiver lá, também tem a hora que é a dela enfrentar as dificuldades que vão ser dela. Né? Lógico que sem a gente tentar protegê-la ao máximo dos abusos e bullying que esse pessoal sofre. Eu acho que isso é importante. Mas também não pode privá-la de uma vida normal. Né? Por exemplo, as meninas autistas têm um preconceito com a sexualidade delas muito grande. Né? Assim, porque, não, vamos abusar delas. E às vezes ninguém perguntou para ela se aquele namoro que ela está imaginando é um abuso ou não, entendeu? Então, as meninas autistas, às vezes as pessoas protegem muito, mas elas querem viver também. Então, acho que é só adequar. Você vai poder ajudá-la que essa universidade que ela entra tenha recursos para poder fazer exatamente o que a Leila falou um pouco antes aí, né? Que ela foi orientada e que ajudou ela exatamente isso. Né? Assim, são essas tutorias, esses mentores que podem ajudar esse grupo. Acho que isso é fundamental. Quando a gente estava fazendo o projeto do estágio internacional, eu trabalhei na CAPES, para poder os deficientes e autistas poderem ir para como é que chamava o programa da Dilma de estágios no exterior? Ciência Sem Fronteira? Ciência Sem Fronteira. Eu trabalhei com a CAPES um bom tempo sobre isso. E a gente propôs exatamente essa história dos mentores, para poder ajudá-los nesse processo, entendeu? Porque tinham tido vários casos de muita confusão fora por causa que não teve essa preparação anterior. Mas aí, mais uma coisa que foi destruída. E que era um projeto lindo. Bom, nós não temos mais perguntas, professor. Deixa eu conferir aqui, acho que já foram colocados todos os comentários. Nossa, isso é muito triste, quer dizer que eu não sou mais polêmico. Eu já fui mais. Não, a sua fala foi muito boa, professor, muito provocativa, e a gente conseguiu ter uma ótima participação aqui dos estudantes. Enfim, acho que também tem várias atividades ao mesmo tempo, e aí por isso que eu também no começo eu falei para você, talvez em um segundo momento, e vou aproveitar a oportunidade aqui para, se a gente puder firmar um compromisso de pensar posteriormente uma ação de formação também voltada para os docentes da instituição, retomar as nossas discussões com um grupo, né, que a gente já trabalhou, enfim, acho que seria muito interessante. O Matheus está registrando, que queria que os professores estivessem aqui, e até a semana passada alguns estavam fazendo piada com o autismo. Então, essa questão que o Matheus coloca, eu volto a pontuar, exatamente o desafio que nós temos, assim, de ações de formação voltadas para a comunidade acadêmica. A gente consegue atingir os estudantes, contemplar, né, os estudantes nesses eventos de extensão e outras atividades que a gente está tentando, né, organizar e avançar dentro dessa rotina toda de trabalho e de ensino remoto que nós temos agora, né, que a gente, na verdade, disputa com outras atividades também, né, ao mesmo tempo. Mas o nosso desafio está sendo a formação com os professores. E aí, sim, orientação pedagógica, diálogos, porque não é só a questão da especificidade em si, do professor saber o que é o autismo. A gente também tem esse desafio, muitos não conhecem, mas é de como trabalhar, como construir um processo de diálogo e pedagógico com o estudante autista. Esse é o desafio que a gente tem hoje. Então, nós vamos ter que investir nessa questão que a gente tem que fazer no Brasil todo, porque, graças a Deus,
Graças a Deus, não. Graças a muito trabalho da educação no Brasil, os autistas estão na rua. Né? Então, essa é a hora da gente... Porque eles antes ficavam fechados, as pessoas não sabem disso. Né? Os meninos que estão aí... Né? Graças a Deus que eles não sabem. Foi muito horrível o que já aconteceu antes. Né? Assim, então, a gente tem que fazer um trabalho da sociedade, da mesma forma que tem que fazer um trabalho do racismo. Né? Sabe assim, a gente tem que... Acho que a discussão é sobre essa escola excludente e racista. Em vez de discutir inclusão, a gente tem que destruir ela. Tá certo, então. Professor, mais algum comentário? Não sei se tem mais alguma pergunta. Um comentário rápido. Eu estava revendo, eu não quis apresentar aqui, porque eu sempre dei uma aula chocante, que eu comparava as escolas especiais a campo de concentração. E eu usava um exemplo dos 2 campos de concentração na Alemanha. Nesse período todo, acabei conhecendo o campo de concentração que eu usava, foi a coisa mais chocante da minha vida, porque a foto que eu usava nas minhas aulas, eu estava lá, né, dentro de uma câmara de gás. E eu sempre contei a história do Einstein-Hoff, que era um hospital que os médicos internavam as crianças, foi onde o Asperger descobriu a síndrome de Asperger, que eu nunca gostei muito da ideia, e que acabou, graças a Deus, agora. E Asperger era um médico nazista, que fazia parte do partido nazista. E ele descreveu a síndrome de Asperger porque os pacientes que ele descobriu que tinham mais capacidades e tal, foram os que não foram para a câmara de gás. Porque os autistas que não falavam no Einstein-Hoff, todos morreram, antes até dos judeus. Que era uma coisa que eu contava. Agora está revelado, tem 2 livros sobre isso. Mas é muito importante essa ideia. A gente tem que entender que o que aconteceu nesse momento, assim, eu sempre usei a história da Hannah Arendt, que assim, as pessoas querendo fazer o bem fazem o mal, desde que elas não discutam a instituição que está acontecendo, entendeu? É isso. Então, assim, aquela boa escola brasileira sempre foi uma escola excludente, que sempre fez muita gente sofrer e que mandou muita gente para a morte. Né? E agora a gente tem que cuidar para não repetir. A Leila faz alguma... Eu entendi aqui um comentário e já anotei a sugestão, Leila. A Leila diz, fico pensando em um local na universidade voltado ao conforto sensorial. Às vezes os alunos passam muitas horas na faculdade e falta um ambiente para se reorganizar e aliviar o sofrimento. E ela complementa, né, que os alunos típicos têm os centros acadêmicos, mas são locais hostis para quem é hipersensível. Se existe alguma possibilidade, né, disso ser praticado. Então, eu anoto aqui já como uma sugestão, Leila, que a gente pode pensar essa proposta, organizar esse espaço, né, no âmbito da diretoria e, enfim, no retorno das atividades presenciais, quem sabe, né, conversar com a gestão superior para a gente apresentar essa demanda. E o Matheus diz o seguinte, quando o senhor diz racista, o senhor diz capacitista? As pessoas não entendem. Matheus é foda, né? Ô, Matheus, você está afirmando que eu ia ficar muito polêmico se eu falasse, mas no fundo é isso. Você acertou em cheio. Perdão, professor, eu interrompi aqui na leitura. Ele diz o seguinte, as pessoas não entendem muito quando eu digo que sou autista por ser leve. Eu não uso mais o termo Asperger, isso gera muita confusão ainda. A ideia também é não usar Asperger, até pelo motivo do Asperger, você deve ser lembrado. Eu sempre fui contra isso, acho que autismo é autismo, acho que a questão é o funcionamento social. E o que a gente tem que entender é que autista, ele vai transitar. Isso que é importante, porque uma gravidade é o tanto do comprometimento social dele, da dificuldade para essa atividade de vida diária, essas coisas. Né? Assim, mas vão ter vários graus dentro disso. Né? Então aí começa aquela história, Einstein é autista? Gente, não vou dizer que Einstein é autista, porque Einstein é um gênio, é um cara que está, sabe assim, ele primeiro não é meu paciente, então eu não posso falar, né? Se fosse meu também tinha ética, eu não posso falar quem é e quem não é, mas né, o meu paciente pode entender o que ele tem de autista, o que ele não é autista e aonde que ele está nisso aí. E a gravidade, gente, não é um bom parâmetro no sentido de que as medidas vão ser muito parecidas no geral. E aí se a gente pensa, não,
porque senão vai começar aquele movimento. Ah, não, autista leve pode entrar, porque ele, entendeu? Aquelas mães todas brigando, não, meu filho é Asperger, porque graças a Deus que elas lutavam com o filho de Asperger, porque Asperger tinha jeito na vida, o autista não tinha jeito na vida. Olha o preconceito que estava por trás do diagnóstico precoce. Quantas mães tendo um sofrimento gigante, porque elas começam a perceber que o filho é autista, entram na internet, descobrem coisas piores ainda e saem arrasadas, né? Porque ela perdeu o sonho de ter um filho que vai ser alguém na vida. Não é que nossos filhos todos vão ser alguém na vida, mas o autista não tinha esse direito. Ele ia ser sempre uma criança, não é isso. É isso que a gente sabe hoje. Então, assim, não preocupa com essa questão de ser leve ou grave. O importante é você estar bem, cara. Você está na universidade, você vai poder fazer relacionamento, você vai ter sua relação sexual, vai ter... Né? Acho que é isso que é sua vida completa. Eu tinha um paciente autista que, quando ele estava na universidade, ele falou assim, olha, a única diferença minha para aqueles meninos, a gente joga a mesma coisa, a minha nota é igual a deles, a única diferença é que eles vão na zona e eu nunca fui. Aí ele falou a frase mais autista que foi lida, assim, dizem que as putas não precisam falar nada com elas, né? Que era exatamente essa dificuldade dele de verbalizar os sentimentos, né? Assim, que era um drama para ele, mas assim, estou só brincando no sentido de que, à medida que vai se integrando, vai percebendo mais igualdade do que a diferença, entendeu? E as questões de sexualidade são um tabu ainda, professor. É um tabu, né? Gigantesco, nojento. Quando a gente trata das questões relacionadas, por exemplo, a juventude com deficiência, muitas vezes o que se considera anterior é a deficiência, e não a etapa da vida daquele sujeito, a juventude, né, a interação social, o estilo, né, as diferentes linguagens, enfim, e os desejos e projetos de vida que as pessoas sem deficiência têm, as pessoas com deficiência também têm, mas muitas vezes não são reconhecidas porque são identificadas apenas pela sua condição de deficiência, né? E a juventude, eu diria, a condição de juventude, essa etapa da vida, né, que é um marco na nossa trajetória, a universidade, a descoberta, a nossa descoberta, a descoberta do outro, das relações em diferentes dimensões, muitas vezes não são consideradas. Então, acho que outro desafio que a gente tem na perspectiva de uma universidade inclusiva é para além da questão acadêmica, né, mas é para essa perspectiva integral de acolhida do jovem na sua complexidade, com seus desejos, né, mas no contexto universitário. Bom, isso é um giro. É um giro muito angustiante muitas vezes, mas muito bom, porque a gente está novo. Então a gente não tem essa perspectiva de futuro que o velho tem, entendeu? O meu futuro é curto, isso é muito mais fácil. Você sofre, mas não é por tanto tempo quanto a gente agora, né? Para um jovem, 2 anos de Bolsonaro não é tão terrível quanto para a gente está sendo, entendeu? Então, eu vou, pessoal, fazer a leitura dos últimos comentários e, com isso, após a fala final, então, do professor, a gente pode estar concluindo a atividade. Agradecer a participação, foi a nossa atividade assim, que mais teve interação com o público, Belisário, mais participação, né, daqui dos jovens, colocando as suas experiências, eu gostaria muito de agradecer. Aliás, deixa eu só dar um palpite, que, aliás, pensando no prédio da UNB, lugar de relax, né, o ser humano tem o máximo de relaxamento quando ele está numa área verde que reflete na água. E se tiver o barulho da água, mais ainda. Tá certo? É interessante isso. A gente tem antropogeneticamente marcado no nosso cérebro o descanso nesse momento. Água, verde e o som da água. Nada de celular. Nem Spotify, nada disso não relaxa. A gente poder ficar sozinho consigo mesmo. Aliás, isso é super interessante. Os meninos que jogam, até uma dica, os meninos que jogam muito não amadurecem porque eles não têm esse momento de ficar à toa. O cérebro do adolescente precisa ficar à toa
sem Spotify, sem celular, sem série, sem nada, para ele poder passar por um amadurecimento de certas áreas. E o que está acontecendo com a juventude hoje é que elas não têm mais esse espaço. Tem sempre alguma coisa vendendo para ela no horário que ela acha que está descansando, entendeu? Bom, eu tenho anotado uma crítica bem incisiva sua na sua fala em relação a essa questão ao uso das tecnologias associado ao contexto da pandemia, Belisário, que eu não tinha acompanhado ainda, mas que eu vejo que em todo momento da sua exposição isso tem evidência. Eu fiz um canal no YouTube para discutir o YouTube. Doutor Belisário, depois vocês entram, estou fazendo essa discussão há um bom tempo. A prática psiquiátrica minha mudou em 30 anos. O que eu trato hoje, eu não tratava há 30 anos atrás. A gravidade do que eu trato hoje não é a mesma do que eu tratava há 30 anos atrás. Por mais que a minha área tenha evoluído muito em 30 anos. E essa complexidade você tem atribuído ao uso excessivo dos recursos e tecnologia, especialmente nesse contexto? Nesse contexto. A tecnologia é fantástica. A rede é bárbara. Né? A gente nunca teve tanto acesso a tanta coisa. Mas o problema são os aplicativos que estão lá dentro, entendeu? Tanto os aplicativos de game, quanto os Googles, essas coisas todas. A gente tem que tomar muito cuidado. Bom, nós temos alguns comentários aqui, né, em relação à questão, né, do termo Asperger, que a Leila coloca, que pensa o contrário, né, quando diz que a autista etiquetam ela como inapta e questionam o diagnóstico porque eu sou autista leve. Se eu digo que sou Asperger, já me aceitam e entendem melhor. E o Matheus, então, complementa, sim, as pessoas entendem melhor, na hora até, mas eu não queria usar o termo. E a Leila diz, essa nomenclatura pesa muito porque afeta a forma como me veem e me tratam, embora eu prefira autista mesmo. E aí o Matheus brinca dizendo que se for falar, né, na questão da sexualidade, ele ficaria 3 meses aqui. Mas eu gostaria de aproveitar, professor, essa nossa, a partir dos comentários, né, dos jovens aqui, e essa questão que você fala, né, das tecnologias, como é que o senhor pensa esse retorno da presencialidade, considerando aí que a gente não, inclusive na questão da inclusão e da acessibilidade, né, nessa nova perspectiva do retorno, considerando, como o senhor falou, os desafios que também a gente precisa, no contexto universitário, pensar, bom, respeitar a singularidade do estudante autista, mas também que ele se desafie nesse processo de interação social e de socialização. E a gente vai voltar num contexto de presencialidade com vários cuidados, restrições, etc. Como é que a gente, que sugestões o senhor daria para essa retomada? Né? Vou usar aqui a sugestão da Leila, ela diz um espaço para os autistas, mas como a gente pensar também não é um espaço para os autistas, é um espaço para todo mundo que está precisando de uma pausa. Então, o que não pode, pessoal, pôr o pinball na área de lazer, entendeu? Aí não dá. Né? Ou um computador para ficar julgando, mas não é isso, entendeu? Né? Uma mesa de bilhar, é uma hora de parar e pensar, é isso, entendeu? O bilhar, a maconha, o álcool deixa para o desenhado, do diretório acadêmico. Porque isso que eu penso, assim, a gente está num intensivo, né, de informações e atividades, né, e a gente também sente necessidade do silêncio. A Leila se refere aqui ao contexto da UNB, os corredores, né, Leila, com barulho, gente circulando, gritaria, e isso realmente para uma pessoa autista, né, às vezes, como ela diz aqui, precisa de silêncio, né? Precisa Sim, desse eu concordo com ela, mas eu acho que todos os jovens precisam desse tempo de silêncio também. É lógico que vai ser construído por autossuficiência, que eu estou falando, todo mundo vai sair ganhando com essa história. Entendeu? Assim, a grande ideia da inclusão é que necessidades específicas de uso acabam servindo a outros. Né? Aí vão voltar os recursos digitais. Eu acho que as voltas têm que ser graduais, de uma certa forma, e o suporte tem que ser mais atento.
Eu acho, por exemplo, esse dado americano que saiu agora é muito assustador. Isso não é de universidade, né? Assim, é de escolas, é do high school. Né? Mas o índice de suicídio fez assim, subiu mais de 60% em 2 meses. Suicídio de meninas, cara, isso é muita coisa. Né? Lógico que a gente está vivendo uma epidemia de suicídio, que aí é outra discussão que eu não vou entrar aqui. Então, na volta do EAD, eu acho isso. E aí eu acho que uma coisa interessantíssima é volta primeiro às aulas mais importantes e mantenha as avaliações em EAD. Os professores ficam muito bravos com isso, mas a avaliação, gente, ela faz parte do processo de aprendizagem, ela não pode ser o final, né? Ela não pode ser o momento de exclusão. A avaliação, eu achei que o EAD mostrou que a avaliação pode ser modificada, né? Assim, e a escola brasileira nunca parou para pensar nisso. As pessoas não entendem como que Singapura, que tem os melhores sistemas de ensino do mundo, acabou com o sistema avaliativo. Porque Singapura trabalha com Paulo Freire desde que ele estava em Harvard. Né? Então, assim, e foram as empresas capitalistas que fizeram isso lá, por incrível que pareça, e acabou funcionando. Então, assim, não é um país comunista de forma alguma, porque Singapura é muito capitalista e eles trabalham com essa lógica. Então, a questão que eu acho que essa volta tem que ser gradual. E um ponto, né, por exemplo, das crianças, o que eu vi claramente é que as crianças que diminuíram, isso tem vários trabalhos científicos mostrando, a diminuição da pressão avaliativa no EAD melhorou muito o status de saúde mental. O tempo de tela, quanto menor, melhor. Então é uma coisa de intercalar, menos tempo de tela e mais tempo presencial. Mas as avaliações, eu acho que elas têm que voltar aos poucos. Eu não acho que as avaliações têm que ser a primeira coisa a voltar, entendeu? Porque esse pessoal que funciona dessa forma excludente, eles querem fazer as avaliações para poder dar bomba, para poder fazer o cara repetir, para quê? Né? Ele não entende que uma nota ruim do aluno dele não é culpa do aluno dele, só é dele também que não soube motivar aquilo para acontecer, né? E essa geração hoje está muito difícil. Essa geração Z, gente, eu morro de dó dos professores. Assim, eu tenho dificuldade com eles. Porque eles acham que sabem tudo, mas eles não têm a capacidade de interpretar o que eles estão lendo, muitas vezes. Né? E isso também tem que ser trabalhado. Literacidade. O mundo digital tira a literacidade dos nossos alunos. Obrigada, professor Belisário. Bom, Estou disponível. Nós conseguimos cumprir aqui com o nosso objetivo, né? Tivemos a participação do público. Ótimo. Gostaria de te agradecer muito pela tua exposição, pela participação. Dizer também que a gente está à disposição, professor, aqui na UNB para o que precisar, e também gostaríamos de contar com você numa parceria futura, aí pensando, né, em avançar nesse diálogo sobre acessibilidade para estudantes autistas na educação superior, quem sabe convidando também outros colegas, né, para a gente ampliar o diálogo, né, com outros. São grande de tecnologias assistivas e de uma linguagem também. A gente vai ter que ter umas adequações de linguagem nesse processo de inclusão, que é uma coisa mais complexa, mas que tem que ser feita em outros lugares do mundo. Uhum. Estou aqui lembrando da Mara, né, da Rita. Exato, eu penso nela também. E aí a gente pode, então, numa próxima oportunidade, convidar elas. Ela acabou de voltar ela estava na Espanha com os netos, né? Os netos dela estão todos na Europa, né? Então. Sim, exatamente. Agora ela está cuidando dos pequenininhos, né? Bom, então a gente gostaria muito de agradecer, professor, em nome da Diretoria de Acessibilidade da UNB, sua participação, agradecer também a participação, né, dos inscritos aqui nessa atividade, agradecer às intérpretes de Libras, Andressa e Rayane, ao pessoal aí que está nos auxiliando aqui no suporte, o João, a Dani também. E com isso a gente encerra, então, essa atividade. A gente vai disponibilizar no nosso site também, vai estar disponível no YouTube, na plataforma do Decanato de Extensão, e com certeza vai ser um material de formação. Da questão do endereço depois que tá? Sim, mando para você. Mando sim. Muito obrigada, professor Belisário, obrigada a todos e boa tarde. Obrigado a você, Sinara. Vamos trabalhar, eu estou super disponível, adorei a participação dos meninos, é isso que eu gosto, acho que é fundamental a gente estar conversando com quem precisa. Muito bom, obrigada, pessoal.